Olá, família, tudo bem? Que bom ter você por aqui para darmos início a essa série de estudos que tem o foco na formação do caráter na infância. Eu tenho aqui 12 fascículos com 12 temas diferentes que fazem parte da série Lar Cristão, que foi produzida pelo Departamento de Educação da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e impresso pela CPB. É um material maravilhoso, muito rico em informação. Olha, desde a primeira vez que eu coloquei os olhos nesse material, eu gostei muito. Nós fizemos até um grupo de mães, onde estudamos presencialmente entre nós. Foi muito bom e muito proveitoso. E eu pensei, por que não trazer numa forma online também, para que possa chegar a mais pessoas, né? E o tema de hoje, do primeiro fascículo, é a importância da reverência. E nós temos aqui os objetivos desse estudo. Primeiro, praticar a reverência. Segundo, ensinar os filhos a serem reverentes com as coisas de Deus em todos os momentos. 3, zelar pela reverência na casa de Deus. Mas o que é reverência? O fascículo nos traz aqui. Deus falou da importância da reverência e por isso devemos atender aos seus conselhos. Ellen White mostra de maneira prática e à luz da Bíblia o que significa ser reverente. Então aqui agora eu vou ter algumas citações de alguns livros de Ellen White. Se você quiser anotar, eu vou passando o livro e a página, tá bom? A reverência é muito necessária entre os jovens dessa época. Fico alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto à ordem e às boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. Essa citação está no livro Só para Jovens, página 109. A próxima citação. Cada criança deve ser ensinada a mostrar reverência para com Deus. Seu nome jamais deve ser pronunciado de forma relapsa ou sem seriedade. Quando esse nome é pronunciado, os anjos cobrem o rosto. Muito mais nós, seres falhos e pecadores, devemos com muita reverência pronunciá-lo. Profetas e Reis, página 236. Seus filhos devem ser ensinados a ser respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Devem ser instruídos a respeitar as horas de oração e a se levantar cedo para participar do culto da família. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 424. Ensine seus filhos a respeitar e a honrar a quem Deus mostrou respeito e honra, colocando-os em posição de confiança. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 186. Deve-se mostrar respeito para com os representantes de Deus, pastores, professores e pais, os quais são chamados para falar e agir em seu lugar. Deus é honrado com o respeito manifestado a eles. Profetas e Reis, página 237. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque aqui fala de respeito aos pais, aos professores e aos pastores. Mesmo que o professor não seja cristão, por exemplo, eu tenho que ter respeito, sim, respeito nós temos que ter por todas as pessoas. Mesmo que você não concorde com o que ele ensina, você deve respeitá-lo, não deve concordar, não precisa concordar com tudo que ele diz, mas deve respeito. E aqui tem um chamado ao professor, né? Para nós termos respeitos por eles, pais, professores, pastores, os quais são chamados para falar e agir em seu lugar. Então, os pais, professores e pastores que estão ouvindo isso e que lerem essa passagem, está aqui um chamado para vocês. Falar e agir no lugar de Deus. O papel de vocês, nosso, né, como mãe, é muito importante nesse mundo para levarmos nossas crianças, nossos jovens aos pés de Deus, né, a salvação, já que o mundo tem feito de tudo para tirar eles desse caminho, né, do caminho da salvação. Vamos à frente, então. Quando a palavra da vida é apresentada, vocês devem se lembrar de que estão ouvindo a voz de Deus por meio de seu servo escolhido. Não percam essas palavras pela desatenção. Só para Jovens, página 110. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o bom senso da experiência e ser guiadas pelos pais e professores. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 133.
Muitos pais e mães erram por deixarem de apoiar os esforços do fiel professor. Mais uma vez, chamando os professores a serem fiéis a Deus, né? Fundamentos da Educação Cristã, página 64. Filhos que desonram e desobedecem aos pais e não levam em conta seus conselhos e instruções não podem ter parte na nova terra. Vocês viram que forte isso? Filhos que desonram e desobedecem aos pais e não levam em conta seus conselhos e instruções não podem ter parte na nova terra. Essa citação está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 497. Não há na vida período algum em que os filhos fiquem isentos da honra aos pais. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 80. Devemos reverenciar a palavra de Deus, devemos mostrar respeito para com o livro impresso, nunca fazendo usos comuns dele ou manuseando descuidadamente. Aqui falando da Bíblia, né? Do uso descuidado. Educação, livro Educação, página 244. Tudo que é sagrado e pertence ao culto a Deus não deve ser tratado com descuido e indiferença. Só para jovens, página 110. Então agora aqui nós vamos comentar um pouco do conteúdo dessas citações, né? Reverência e profundo respeito, mesclado com amor e temor, são demonstrados ao se fazer diferença entre o que pertence a Deus e o que pertence ao ser humano, entre o que é santo e o que é comum, entre o sagrado e o mundano. As crianças devem ser ensinadas a diferenciar a maneira como tratam a casa do Senhor e os lugares comuns, entre seu santo dia e os 6 dias de trabalho da semana, seu livro e os livros escritos pelo ser humano, seus pregadores e os outros oradores, palestrantes, seu dinheiro e os 9/10 deixados para nós, entre a oração e a conversa com os demais. Em toda a Bíblia, a reverência é ensinada como exigência divina. Por nenhum outro pecado é aplicada maior pena do que pelo pecado da irreverência. A gente vê isso na Bíblia, né? Tem várias histórias sobre isso. Até mesmo a bondade deve ter seus limites. A autoridade deve ser mantida mediante firme severidade. Caso contrário, será recebida por muitos com zombaria e desdém. O suposto afeto, a adulação e indulgência usados para com a juventude por pais irresponsáveis é um dos piores males que lhes pode sobrevir. Em toda a família, firmeza, decisão e claras exigências são essenciais. Aqui é uma citação de Ellen White que está em Profetas e Reis, página 236. O fogo comum usado por Nadab e Abiú, sem dúvida parecia ser o mesmo que o fogo santo acendido por Deus e dedicado a seu serviço. Não havia diferença física notável entre o fogo de um ou de outro. Aparentemente, era um desvio bem pequeno da ordem divina. No entanto, não conseguir fazer diferença entre o sagrado e o comum foi suficiente para causar a morte instantânea desses sacerdotes. Segundo as normas humanas, Uzá não fez nada de ímpio, mas aquele ato irreverente de tratar a arca sagrada como algo comum diante da expressa orientação de Deus de não tocá-la, trouxe castigo rápido e certo. Contudo, nem todos os que mostram desrespeito para com Deus são punidos imediatamente. Geralmente, a penalidade é adiada. Quando a arca foi devolvida pelos filisteus aos filhos de Israel, um homem ousou desrespeitar a clara instrução do Senhor e olhou para dentro dela. Ao verem os outros que ele não sofrera nenhum dano, foram imediatamente tentados a também desrespeitar a palavra de Deus. Somente depois de 70 indivíduos terem tido tempo de passar e olhar para dentro daquela arca sagrada, que a ira do Senhor caiu sobre eles. Está em 1 Samuel 6. O fato de o castigo ter sido protelado não significava que ele não viria. Só porque nos dias de hoje a vingança imediata de Deus não sobrevém aos irreverentes, não é sinal de que o castigo nunca lhes virá. É pecaminoso mostrar desrespeito para com Deus hoje,
tanto quanto era nos dias dos filhos de Israel. Nada que seja dedicado a Deus e usado em seu culto pode ser tratado como algo comum ou insignificante. Durante anos, Moisés tinha guiado seus rebanhos nas planícies de Midian. Suas ovelhas pastavam dia após dia e os cordeirinhos saltavam sobre as colinas todo o tempo. Um dia, porém, enquanto estava naquele mesmo solo em que tantas vezes guiara seus rebanhos, Moisés recebeu a ordem de tirar as sandálias. Aquele solo, naquele momento, era santo, pois Deus estava ali, e a Moisés foi ordenado que reconhecesse o fato, mostrando reverência pelo lugar. Uma igreja pode ser construída com o mesmo material usado na construção de nossas casas, lojas e prédios públicos. As tábuas podem ter sido tiradas da mesma árvore, os tijolos queimados no mesmo forno, os pregos e as dobradiças fundidos na mesma fornalha. Mas quando a casa é dedicada ao culto a Deus, ela se torna um lugar sagrado, um lugar santo. A plataforma é usada pelos nossos pastores na pregação da palavra, pelos oficiais da escola sabatina e pelas crianças e outros que participam. Esse lugar é onde a palavra de Deus é transmitida ao povo. Devemos andar ali de forma solene, assim como Moisés tirou as sandálias quando esteve na presença de Deus. Quer seja manhã de sábado, com a igreja repleta de pessoas, ou no domingo à tarde, com apenas algumas pessoas presentes que estão ensaiando ou fazendo preparativos para algum programa especial, a igreja deve ser tratada com o devido respeito. Deve-se entender como uma regra geral que ninguém deve desnecessariamente andar no interior da igreja e agir de forma desrespeitosa ou irreverente, inclusive crianças correndo ou brincando no local de culto, em qualquer outro horário ou dia da semana. Todos devem ter o senso de que esse local é a casa de Deus e ele precisa ser honrado com nossas atitudes. A igreja não é uma lanchonete, nem um restaurante. Não é o lugar de os pais darem aos filhos frutas, doces e bolachas durante o culto da igreja, né? Como essas crianças aprenderão sobre reverência? É desrespeitoso qualquer um, seja jovem ou idoso, mascar chiclete ou consumir alimentos na casa de Deus, a menos que seja um bebê que tome mamadeira ou alguma criança que precise de cuidados especiais. Uma vez que se espera dos adultos e das crianças que mostrem reverência pela casa de Deus, os oficiantes devem cuidar em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para encorajar atitudes desse tipo. Então, nós devemos cobrar das crianças, né, a reverência, mas nós também temos que mostrar reverência, dar o exemplo e cuidar e zelar pelas coisas de Deus. Tudo que é dedicado a Deus, seja um ser humano, seja um objeto ou seja um lugar, é santo e deve ser tratado como tal. Deixa eu ver aqui onde eu parei. O próprio edifício deve estar sempre bem conservado, deixar a grama e o mato crescerem ao redor, ter pintura por fazer e goteiras nas salas é um convite à irreverência. A conclusão lógica será: a propriedade de Deus não deve ser importante, senão alguém cuidaria bem dela. A igreja deve ser conservada a mais limpa e confortável possível. Nunca se deve fazer do púlpito um depósito de formulários e cartões velhos, panos de limpeza e correspondências da associação. Em algumas igrejas, os bancos ficam tão próximos uns dos outros que é quase impossível alguém se ajoelhar. Assentos adequadamente espaçados possibilitam que a congregação se ajoelhe com naturalidade e reverência. O ideal seria que as comissões que tratam de assuntos de construção e reforma levassem em consideração esse aspecto também. Salas alugadas, auditórios, pavilhões e casas particulares usados temporariamente para o culto da igreja não precisam ser considerados sagrados. Nas outras ocasiões, né? Quando estiver usando para casa, tudo bem, é casa, mas quando estiver usando para culto, é sagrado e deve-se ter a mesma reverência.
No entanto, o lugar em que nos encontramos para adorar a Deus, seja a garagem de uma casa, uma sala de aula, uma tenda nas reuniões campais ou a margem de um rio, torna-se terra santa e deve ser tratado com reverência durante todo o período do culto. Quer o reconheçamos ou não, Deus está presente em todas as nossas reuniões. Depois que Jacó sonhou com a escada repleta de anjos que subiam e desciam, declarou: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. É a casa de Deus, a porta dos céus." Gênesis 28, 16 e 17. Antes de convidar o Senhor para se encontrar conosco em algum lugar, devemos colocar em ordem esse lugar que foi definido para a adoração. Sujeira, lixo e objetos espalhados devem ser removidos, e os móveis organizados de tal forma que não distraiam as pessoas, mas que as façam dirigir os pensamentos ao céu. Seria adequado se os pais educassem os filhos para que o espaço que usam para fazer suas orações particulares esteja sempre limpo. Antes de se ajoelharem ao lado da cama para pedir a Jesus que cuide deles enquanto dormem, devem manter suas roupas bem arrumadas e tudo organizado. Isso ajudará as crianças a ter mais respeito à oração e maior consideração a Deus. Certamente, nunca pensaríamos em realizar o culto familiar em uma sala suja e em desordem. Antes de pedir a Jesus que entre em nossa casa, o lugar deve ser convidativo. A família que considera a importância da reverência é organizada e limpa. A verdadeira reverência está relacionada com a nossa frequência também à escola sabatina e aos cultos da igreja, assim como nossa atenção a tudo que é apresentado. Será que alguém que desnecessariamente se ausenta dos cultos demonstra reverência? Deus se aproxima de seu povo de forma especial no dia de sábado. Ele promete estar junto daqueles que o buscam, mesmo quando somente 2 ou 3 estiverem reunidos. Será que mostramos respeito quando não nos encontramos com Ele? A reverência também está relacionada ao nosso encontro com Deus em sua igreja no dia em que Ele escolheu, com a participação ativa nos cânticos, a atenção nas orações feitas e no sermão, tornando-nos capazes de assimilar a mensagem e aplicá-la à própria vida. Às vezes a gente percebe, talvez alguém até já tenha feito isso, de ir à igreja e no momento do louvor as pessoas estão cantando e alguns não cantam, não participam desse momento. E esse é o momento em que nós participamos, em que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus, erguemos nosso louvor a Ele. Quando a palavra está sendo transmitida, o pastor está lá transmitindo a nós, mas o nosso momento de participação é na hora do cântico, na oração, né, na nossa reverência e nas nossas ofertas e dízimos também, né? É nesse momento que a gente participa, é nesse momento que a gente presta um culto a Deus. A pessoa pode deixar de ser reverente por causa da indiferença. O jeito que alguns demonstram ao cantar com a congregação certamente não é nenhuma honra a Deus. A falta de atenção e interesse que alguns têm durante o culto não traz louvor nem glória a Deus. A mente está tão ocupada com outros pensamentos e interesses que o sermão não é lembrado, nem as orações são ouvidas. Aquele que ama o Senhor erguerá sua voz e com alegria cantará da sua salvação. Dará atenção aos pedidos que sobem ao trono de graça e considerará as palavras do pastor como uma mensagem do céu. Quando lhe for pedido que desempenhe uma parte na igreja, não usará desculpas, mas alegremente fará o melhor que pode, como ao Senhor. Quando forem confiadas responsabilidades e outros, ele não deixará que seja um peso para eles. Pelo contrário, cuidará para que elas se tornem mais leves, cooperando e ajudando-os de todas as formas que estiverem a seu alcance. Meus irmãos, vocês estão cultivando a religiosidade? Predomina em vocês o amor por aquilo que é sagrado? Estão vivendo da fé e vencendo o mundo? Estão assistindo aos cultos e sua voz é ouvida nas reuniões de oração? Têm orado a Deus junto de sua família? Vocês se reúnem de manhã e à noite com seus filhos pedindo a Deus proteção diária e orientação? Procuram instruí-los a se tornarem seguidores do Cordeiro? Sua família perceberá sua negligência e falta de fé.
Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 423. É falta de reverência chegar tarde à casa de Deus, permitir que a mente se dirija com coisas temporais enquanto as palavras da vida estão sendo apresentadas, dormir na igreja, ler quando deveria estar ouvindo, estar indiferente e sair sem motivo plausível antes de o culto terminar, tudo isso é desonra. Deus vive em 3 tipos de templos. 1. O terceiro céu, onde está o seu trono. 2. A igreja, onde se encontra com o seu povo. E 3. O corpo humano, onde vive com o indivíduo. A palavra de Deus diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está em 1 Coríntios 6, 19 a 20. A verdadeira reverência exige que se mostre o devido respeito pelos 3 lugares de habitação de Deus. O corpo pertence a Deus, portanto, precisamos tratá-lo de maneira diferente. Deve ser conservado com saúde e em boas condições de funcionamento, um funcionamento pleno das capacidades. Precisa ser mantido limpo por dentro e por fora, nutrido de forma saudável. Deve ser utilizadas roupas apropriadas, roupas apropriadas para inverno, para verão, roupas não muito apertadas, que a irmã White já fala sobre isso, o quanto prejudica a saúde, roupas muito apertadas e tudo mais, em relação a roupas. Considerar o corpo humano como algo comum ou sem valor, ou ainda fazer brincadeiras a respeito de certos órgãos e suas funções, é desrespeitar a Deus, pois Ele os fez. Quando alguém demonstra respeito pelo corpo, é capaz de demonstrar também verdadeira reverência para com as demais coisas de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre a reverência com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. O maior respeito que se pode demonstrar por ela está na observância de seus preceitos. Convém lembrar que não é um livro comum e, por isso, não pode ser tratada de qualquer modo. Não devemos jogar a Bíblia na estante ou em cima de uma mesa, como faríamos com um caderno, uma agenda ou uma revista. Também não deve ficar amontoada com outros livros ou usada como apoio para copos, dispositivos eletrônicos, livros mais espessos ou mesmo para se escrever em cima dela. Ela deve ter um lugar de honra em nossos lares, assim como em nosso coração. Eu lembro quando eu era pequena que a minha mãe não deixava eu pegar o papel e riscar usando a Bíblia de apoio, E também nunca permitiu que eu colocasse a Bíblia embaixo de outros livros, A Bíblia é sempre em cima. Eu sei que tem culturas que já fazem justamente o contrário, que a Bíblia é a base de tudo, mas eu aprendi assim, desde pequena, que a Bíblia é em primeiro lugar, Nada em cima dela, ela sendo usada de apoio para nada, outras coisas, Nunca se deve permitir que as crianças brinquem com ela e rasguem suas páginas ou a capa. É melhor manter a Bíblia fora do alcance do bebê até que ele tenha idade suficiente para compreender, pelo menos até certo ponto, sua importância. Devemos cuidar para não deixar a poeira se acumular sobre sua capa. Deve-se ter em casa um lugar especial e de fácil acesso para a palavra de Deus e criar o hábito de sempre guardá-la nesse lugar para que ela fique intacta e sempre pronta para o uso. A criança deve considerar a Bíblia como um dos presentes mais preciosos que se pode ganhar. Quando tiver idade suficiente para ler um pouco, cada criança deve receber uma Bíblia. Antes disso, não é aconselhável dar. Os pais podem planejar uma ocasião especial para dá-la de presente aos filhos. Eu lembro quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, foi quando eu me batizei. Aí eu cheguei em casa e meu pai me deu a Bíblia, ele escreveu um versículo na primeira página ali, E eu lembro que foi um momento especial, me marcou, E eu gostava muito daquela Bíblia. Foi a Bíblia que eu mais marquei, que eu mais rabisquei, assim, com respeito, Mas sempre marcando, lendo versículos que me tocavam, ou algum sermão, alguma informação que aprendia, já anotava ali, sabe? Foi muito bom meu pai ter feito isso.
E a gente deve cultivar esse hábito também. E do batismo também, aqui não está falando do batismo, mas o batismo também deve ser uma ocasião especial. A gente deve cultivar isso no coração dos nossos filhos, né? A espera por esse momento, né? Tão especial, a entrega pública do coração a Deus, né? Então a gente deve fazer dessas coisas momentos especiais, marcantes, né? Para que eles carreguem isso por toda a vida, por toda a caminhada deles, né? Embora a melhor forma de ensinar seja mostrando o lado bom das coisas, vivemos em um mundo cheio de pecado e é necessário falar para a criança sobre atitudes erradas que devem ser evitadas. A Bíblia nunca pode ser citada com zombaria e suas declarações não devem ser usadas em tom de piada. A mente que está decidida a obter o prêmio, garantir o céu, rejeitará com firme e determinado propósito toda tentativa de gracejo e zombaria com respeito às coisas espirituais. Eu vou ler novamente, que essa é uma citação que está em Mensagens aos Jovens, página 267. A mente que está decidida a obter o prêmio, garantir o céu, rejeitará com firme e determinado propósito toda tentativa de gracejo e zombaria com respeito às coisas espirituais. O nome de Deus ou seus atributos não podem ser usados de forma negligente ou sem seriedade, pois o terceiro mandamento deixa bem claro o respeito que se deve ter. Fazer paródia de hinos de forma humorística ou depreciativa é um total desrespeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dízimo. Tudo pertence a Deus. Desde o princípio, a criança deve ser ensinada a diferenciar entre as coisas que são de Deus e as coisas que são do ser humano. Mesmo as coisas que são do ser humano também são de Deus, né? O dízimo pertence a Ele. Portanto, não é dinheiro comum e não pode ser usado para coisas comuns. Ninguém tem o direito de usá-lo para benefício pessoal. Não é dele, mas de Deus. O momento de ensinar a criança como devolver o dízimo é o dia em que ele ganha o primeiro dinheirinho. 1/10 deve ser posto de lado para o Senhor. Talvez muitos pais tenham tido uma experiência agradável semelhante à que teve um pastor ao ensinar a filhinha a responsabilidade para com Deus de devolver o dízimo. Ele chamou-a para perto e disse: Ana Clara, vamos contar suas moedinhas? Depois que contaram, o pai sugeriu que ela colocasse 9 das moedas em uma pilha e apenas uma em outra, e a ajudou a fazer isso. Ela era nova demais para entender tudo o que aquilo significava, mas com o auxílio do pai, as 2 pilhas foram contadas. A menina olhou para as 2 pilhas e perguntou: o que vamos fazer com isso agora? Vamos dar a pilha pequena a Jesus e você vai guardar a pilha grande para si, respondeu o pai. Não, papai, protestou a menina. Eu darei a Jesus a pilha grande e ficarei com a pequena. Não é necessário, filha, respondeu o pai. Jesus quer que você fique com a pilha grande para si. Ele ficará com a pequena. Ana Clara olhou por um bom tempo para as 2 pilhas que tinha diante de si. Então disse: Papai, se Jesus quer só uma moeda, então vamos dar a mais brilhante. Uma linda experiência, né? Honrar os representantes de Deus. A gente já falou um pouquinho disso lá no início, né? Quando a gente estava lendo as citações de Ellen White, mas aqui a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Embora Deus não possa ser visto pelo ser humano pecador, ele envia seus representantes para proclamar sua vontade e revelar seu caráter. Rejeitar a mensagem que eles trazem é rejeitar a mensagem de Deus. Mostrar-lhes desrespeito é mostrar desrespeito a Deus, pois eles o representam. Esses representantes especiais são os pastores, os professores e os pais. Foi Deus que ordenou que sua palavra fosse pregada pelos pastores. Essa é uma de suas maneiras de revelar sua vontade aos seres humanos. As crianças devem ser ensinadas a respeitar os pastores, como porta-vozes de Deus. Em alguns lares, a influência do pastor sobre as crianças é desfeita por causa das observações descuidadas ou impensadas feitas sobre algum sermão. Foi longo demais, foi chato, foi isso, foi aquilo, etc. As consequências do hábito de criticar sermões são terríveis.
Quando os adultos não sentem mais remorso por criticar um sermão e falam mal como se estivessem criticando algum discurso político, ou se sentem na liberdade de fazer comentários depreciativos sobre a roupa do pastor, ou de seus gestos, ou jeito de ser, o pecado começa a se alojar. É o ardiloso plano de Satanás fazer com que nos preocupemos com coisas insignificantes, em vez de ter o foco nas coisas do céu. O inimigo é bem-sucedido quando as pessoas dão mais atenção à gramática do pastor do que à sua mensagem. Ensinem as crianças a respeitar os pastores ordenados como representantes pessoais de Deus e a prestar atenção às suas instruções. Isso pode significar a salvação de seus filhos. Agora vem uma citação de Ellen White. Pais que consentem com esse espírito de crítica não estão apresentando perante os filhos aquilo que os tornará sábios para a salvação. Suas palavras tendem a abalar a fé e a confiança, não só das crianças menores, mas também das mais velhas. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 183. É aquilo que nós estávamos conversando lá no início. Pode ser que em algum momento você não concorde 100% com o que o pastor disse? Pode ser, pode acontecer. O pastor é um ser humano, mas a gente não deve ficar falando essas coisas na frente das crianças, denegrindo a imagem do pastor, né? As crianças devem ter respeito por ele, deve respeitar o pastor, deve respeitar o professor, ainda que não se concorde 100% com o que foi dito. Respeito é necessário, né? A gente pode conversar sim sobre o assunto, não precisa dizer aquilo que o pastor falou, aquilo ali está errado. Não precisa falar necessariamente assim. A gente pode trazer o assunto que foi tratado, o assunto, não precisa trazer o pastor, mas o assunto mais para frente, conversar sobre aquilo, sendo o professor ou sendo o pastor. A criança precisa ser respeitosa, precisa ter um bom trato com as pessoas, né? Que Deus quer que seja assim, é Ele quem nos pede que seja assim, né? Então, mais uma citação da irmã White. Os irmãos e as irmãs estão sempre prontos para falar das faltas e dos erros que julgam que os outros cometem, e especialmente daqueles que apresentam com firmeza as mensagens de repreensão e advertência que o Senhor lhes confiou. Os filhos desses queixosos escutam de ouvidos abertos e recebem o veneno da inimizade. Os pais fecham assim cegamente as vias pelas quais o coração dos filhos poderia ser alcançado. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 195. Os professores também são agentes especiais de Deus. Criticá-los diante de uma criança provavelmente destruirá sua confiança nessas pessoas e seu respeito por elas. Assim, é desfeito um dos métodos de Deus para revelar sua vontade a essa criança. A gente fala aqui de professores cristãos, né? A pauta aqui seriam professores cristãos. Mas, como já disse antes, mesmo que o professor não seja cristão, respeito é uma coisa que é necessária, né? Respeitar a pessoa. As crianças devem ser auxiliadas a ver que pais e professores são os representantes de Deus e que, se eles agirem em harmonia com Ele, suas leis no lar e na escola são também as dele. Assim como a criança precisa prestar obediência aos pais e professores, devem eles também ser obedientes a Deus. Educação, página 203. Muitos pais e mães erram por deixar de apoiar os esforços do fiel professor. Fundamentos da Educação Cristã, página 64. Os pais ou responsáveis devem ocupar o lugar de Deus para com os filhos. Quando se mostra desrespeito a um pai, também se desagrada a Deus. Seja qual for a idade que um filho tenha, é seu dever respeitar os pais. O único mandamento que tem uma promessa é o que requer que os pais e as mães sejam honrados. O verdadeiro amor no coração nunca leva outros a se sentirem constrangidos ou confortáveis diante de nós, ou desconfortáveis diante de nós. A criança deve ser ensinado que o desejo de Cristo para cada um de seus filhos é que trate as pessoas de forma que elas se alegrem em sua presença. Assim ficarão mais alegres,
serão capazes de realizar mais e desfrutar melhor a vida, porque crianças cristãs estiveram em contato com elas. Olha que lindo, né? Que mensagem. É privilégio e dever de cada cristão enriquecer a vida dos que estão ao redor e aumentar-lhes a alegria e o senso de valor próprio. Imagina um pastor, um professor não cristão, né? Tendo um aluno assim que o alegra, que traz palavras de conforto, palavras de alegria, de esperança, que traz a palavra de Deus falando, mas também com suas atitudes, né? Vivendo. Que testemunho lindo, né? E que diferença fará esse aluno para esse professor? Pessoas com alguma deficiência que estão tristes e deprimidas precisam de amor e cuidados especiais. As pessoas idosas ficam muito felizes quando alguma criança repara nelas e as valoriza. A Bíblia deixa bem claro: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. Levíticos 19:32. Respeitar os outros e reverenciar a Deus é o cumprimento da lei. Torna a vida aqui na terra mais bela e prepara para a comunhão com os anjos nas cortes celestiais. Foi muito bom estudar sobre a reverência, né? Eu aprendi muita coisa, apesar de eu ter nascido num lar cristão. Eu aprendi ainda muita coisa aqui com o trato com a minha filha, né? Para trazer para a educação dela. Espero que tenha ajudado vocês também de alguma forma. A gente vai se encontrar no próximo vídeo e o próximo tema será sábado à tarde e o culto familiar. Muito obrigado pela presença de vocês. Quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e paz para a família de vocês.